A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crente, o Filho de Deus, pode participar de manifestação pública? Depende dessa manifestação, porque ainda que a nossa Constituição Federal garante e possui no artigo 5º direitos e garantias constitucionais, e dentre esses direitos nós vemos ali que a manifestação do pensamento é livre. Também o direito de reunião em locais públicos. No entanto, mesmo que o direito à manifestação pública seja um pilar da nossa democracia, o crente, o servo de Deus, o Filho de Deus, deve colocar a palavra do Senhor em primeiro lugar. Nós não podemos nos valer apenas da lei terrena, ainda que essa lei seja a nossa Constituição, e nos esquecermos daquilo que a palavra de Deus nos ensina. A nossa lei maior são as Escrituras Sagradas. E nós vamos ver que, dependendo das manifestações, do caráter, de como essas manifestações serão realizadas, não é lícito que os filhos de Deus participem desses eventos. Nós vamos ver aqui o que Paulo diz a respeito de direitos. Olha bem, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então, se você é um escravo e foi chamado por Deus, permaneça como está, a não ser que a oportunidade surja. Olha o que Paulo está dizendo, que uma pessoa deve permanecer da maneira como que foi chamado, a não ser que haja oportunidade. Mas será que Paulo está favorecendo a escravidão? Não. Ele está dizendo que não é pela nossa força, a força humana, que Deus opera, manifesta a sua vontade, mas é pelo Espírito, é pelo poder de Deus, é pela palavra dele que ele manifesta a vontade dele a favor dos seus filhos. Então nós temos que tomar muito cuidado com a maneira que nós, os filhos de Deus, manifestamos os nossos interesses, os nossos direitos, porque nós vivemos em uma nação democrática. Nós não sabemos até quando essa democracia irá garantir os direitos da igreja. Então, ou seja, a nossa Constituição ela pode ser alterada. O crente, o Filho de Deus, não deve se valer apenas da Constituição para lutar pelos seus direitos, mas é por meio da palavra do Senhor, de um bom testemunho. O crente deve sim se posicionar, não pode ficar em cima do muro. Ele deve manifestar o seu pensamento, o seu posicionamento, mas de maneira sábia. Olha o que Paulo vai dizer também para nós. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então devemos nos portar com sabedoria para com aqueles que estão de fora, ou seja, para com o mundo. A nossa palavra deve ser agradável, temperada com sal, sabendo como devemos responder a cada um. Então não é de qualquer maneira que os filhos de Deus manifestam os seus interesses. Dependendo da manifestação, nós devemos sim participar. Se essa manifestação é promovida pela igreja, a igreja pode se manifestar, se reunir de maneira conjunta
e apresentar aquilo que nós pensamos, aquilo que está de acordo com a palavra do Senhor. Mas quando um servo de Deus se associa com o mundo para participar de uma manifestação pública, ele poderá ser tentado a pecar ali naquela manifestação. Como assim? Quando nós desonramos, amaldiçoamos, quando nós maldizemos as nossas autoridades, nós estamos pecando. Então nós não podemos desonrar aqueles que Deus instituiu como autoridade sobre nós, mas de forma digna, honrosa, sábia, nós podemos sim manifestar o nosso pensamento, aquilo que nós acreditamos. Jesus vai dizer assim para nós: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós devemos nos atentar para 2 pontos nesse texto. Um deles é a perseguição. Jesus diz que nós somos bem-aventurados quando formos perseguidos por causa da palavra, da verdade, por causa dele. Então nós devemos nos alegrar, exultar. Um outro ponto é que a nossa luz, a luz de Cristo que habita na igreja, deve brilhar por meio das nossas boas obras, para que os homens glorifiquem a Deus que está nos céus. Então é por meio das nossas boas obras, mesmo que sejamos perseguidos, que os homens irão glorificar a Deus. A igreja, a principal forma da igreja lutar pelos seus direitos, pela liberdade, é através da oração, de um bom testemunho, da pregação do evangelho e do amor. Assim a igreja vence. Volto a dizer, nós não devemos ficar em cima do muro, não devemos nos omitir. A igreja deve sim manifestar o seu pensamento, se posicionar, conhecer as ideologias partidárias. Eu gravei 2 vídeos a respeito de política. Assista a esses 2 vídeos para que o seu entendimento seja maior. Então nós devemos sim nos manifestar, mas não deixarmos de viver aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Nós sabemos que tanto Paulo como Pedro e os demais apóstolos e os discípulos dos primeiros séculos viveram sob a tirania romana. Então eles, mesmo estando debaixo de um autoritarismo imperial, olha o que Pedro vai dizer para nós: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Então devemos ser submissos aos nossos senhores, não apenas aos bons, mas também aos maus, porque isso é agradável a Deus, que suportemos tristezas de forma injusta, por causa da nossa consciência para com Deus. Então, devemos honrar a todas as nossas autoridades e sermos submissos a essas autoridades, mesmo que elas sejam más. É isso que Pedro está dizendo. Por quê? Porque é Deus quem batalha, quem peleja a favor da sua igreja. Ao povo de Deus cabe orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos.
para que ele ouça do céu, perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra. Porque Paulo também diz para Timóteo que ele deveria orar, interceder pelos seus governantes, para que ele tivesse uma vida quieta e sossegada. Então o crente deve sim mostrar o que ele pensa, ter conhecimento das leis, mas nunca pensar que essas leis, mesmo que seja a Constituição Federal, que vá garantir a nossa liberdade. Não vai ser assim. Nós devemos andar de acordo com as Escrituras e não nos associarmos com as trevas. Devemos tomar o cuidado porque quando o servo do Senhor participa de manifestações públicas, ele está ali se associando com pessoas que pensam de muitas maneiras diferentes daquilo que a igreja, daquilo que o Espírito do Senhor pensa. Então o servo do Senhor não deve participar de qualquer manifestação pública. Volto a dizer, o ideal é que a própria igreja, de maneira unida, se manifeste com sabedoria, mostrando seus interesses, o seu posicionamento, mas não devemos nos associar com manifestações que desonram os nossos governantes, que amaldiçoam as autoridades. Esse não é o papel da igreja. Devemos tomar o cuidado com as murmurações também. Como eu disse, Paulo e os demais discípulos nos primeiros séculos viveram em um tempo de tirania. E até mesmo diante do Sinédrio, certa vez, diante do sumo sacerdote, Paulo foi agredido na boca. Então Paulo disse: parede branqueada, você está aqui para me julgar de acordo com a lei e contra a lei você me fere? E aí alguém disse para Paulo: você está injuriando o sumo sacerdote? E olha o que Paulo respondeu. Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então olha como que Paulo, após ser agredido no rosto, a mando do sumo sacerdote, e ele disse: Deus irá te ferir, parede branqueada. Mas quando disseram para ele que ele era o sumo sacerdote, pediu desculpas, dizendo que não sabia que era o sumo sacerdote, porque não se deve falar mal das autoridades que Deus instituiu sobre o seu povo. Então nós temos que entender a seriedade de nós honrarmos, independente de que partido seja, de quem seja essa autoridade. A igreja não deve se portar como o mundo. Certa vez os discípulos questionaram o Senhor Jesus sobre quando ele iria restaurar o reino a Israel. Isso foi momentos antes do Senhor Jesus subir aos céus. E ele disse: não compete a vocês saberem aquilo que Deus estabeleceu, o tempo da restauração de Israel, mas permaneçam em Jerusalém para que sejam revestidos de poder, para que sejam minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus priorizou o enchimento do Espírito Santo para a sua igreja. A igreja precisa ser cheia do poder e do conhecimento da palavra para ter ousadia na manifestação do conhecimento de Deus. Assim nós ganharemos as pessoas e Deus poderá cumprir a sua vontade sobre a nossa nação. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.